Qual é a utilidade de eu estudar eventos que eu não verei? Vou repetir a pergunta. Fora a mera curiosidade e o exercício de amadurecimento da fé, qual é a utilidade de eu estudar conteúdos, eventos, passagens que eu não verei? Alguém pode me responder? Eu vou estudar lá na frente para que eu possa me preparar hoje. Porque por mais que eu possa não viver lá na frente, eu já estarei ajustado. Então nós temos que entender que o presente, ele é a única coisa que nós temos. O futuro é uma ideia do que haverá de acontecer e o passado é o que já aconteceu quando eu comecei essa frase. Nós só temos à nossa disposição o presente. Mas nós temos a história para nos ensinar acerca do passado e a profecia para nos preparar acerca do futuro. E nós somos encontrados no meio do caminho. Se nós fôssemos pensar de um ponto de vista bíblico, a linha do tempo mais importante que a Bíblia apresenta é que no início havia um jardim, no Éden. E no final, esse jardim vai ser substituído por uma cidade que vem pronta do céu. Nova Jerusalém. E onde nós estamos enquanto igreja? No meio do tempo. Nós olhamos para o passado, desde Adão, e vemos o que Deus foi trabalhando desde Adão. E vemos que nós cometemos os mesmos erros desde Adão. Nosso referencial de passado, primeiro ponto onde Deus tinha intimidade com o homem. Por manifestação da sua presença. Deus, ele morava no jardim? Não, Deus visitava o jardim. Deus passava no jardim com uma finalidade de encontrar a criação ou Adão? Adão. Então Deus era um Deus que ansiava por intimidade e relacionamento, manifesto pela sua presença. Na Nova Jerusalém, Deus, ele vai continuar um relacionamento de intimidade plena, não mais tão parcial, mas plena com o homem. Porque esse Deus que antes ele passava pelo jardim, agora ele vai habitar com os homens. Apocalipse 21, 23 diz que não haverá sol nem lua. Como que é? Agora eu esqueci. Eu ensinei para Helena, mas esqueci. Não haverá sol e lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E a cidade não precisa de sol e de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. E em Nova Jerusalém nós temos o santuário de Deus entre os homens. Então escute, para que o nosso entendimento seja correto, nós devemos compreender que nós estamos no meio do caminho, entre aquilo que foi estabelecido no Éden e aquilo que será restaurado na Nova Jerusalém. Logo, a intimidade e a presença, eles vão se manifestar nesse lugar. Lembra das diferenças de sinagoga e do templo? A sinagoga, o lugar de ensino, e o templo, o lugar da manifestação da presença de Deus. O Deus que tinha saído do Éden e que ia voltar na Nova Jerusalém, ainda assim, ele visitava os santos dos santos. E o Cristo que nós aguardamos voltar, ele está prestes a voltar, mas enquanto isso, nós temos o Espírito Santo no nosso meio. Intimidade e presença são sinônimos de tudo que nós vamos ver nesta aula. Tá dando para entender? Vocês estão comigo? Então abra a Bíblia de vocês, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2:7. Mais importante que nós entendermos as divisões das visões escatológicas acerca do fim, do pré-tribulacionismo, do milênio, mais importante que isso é entender que aquilo que me espera na Nova Jerusalém foi sinalizado no Éden. De que deste ponto de vista existem profecias, mas existe pragmatismo. Vocês sabem o que é ser pragmático? É fazer conta. Se 1 mais 1 é 2 aqui,
ali também vai ser 2. Se tem dado certo, continuará a dar certo por uma repetição lógica. A profecia quebra isso. Estava dando certo, mas veio uma voz profética que fala que vai dar errado. Estava colhendo, mas veio uma voz que diz que agora vai ter seca. O pragmatismo é continuar fazendo a mesma coisa. Então eu tenho que olhar para o Éden e ser tanto profético em crer que Deus fará coisas maiores na Nova Jerusalém, mas como crer que se pelo menos ele fez isso no Éden, pelo menos ele fará isso na Nova Jerusalém. Se ele buscava um homem no Éden, ele vai buscar um homem na Nova Jerusalém. E a profecia é entender que ele vai buscar um povo inteiro, não somente o homem. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós olhemos o começo e entendamos que o final é uma expansão do começo. Como começou, vai terminar com uma expressão maior, mas será da mesma maneira. Está dando para entender? Então eu tenho que olhar para o testemunho de Gênesis no começo e não só ser um efeito de curiosidade acerca da criação de todas as coisas, mas o que Deus deixou naquele relacionamento que Ele vai cumprir em sua plenitude no futuro. Então, para que eu conheça a Nova Jerusalém, primeiro eu tenho que estar ambientado e familiarizado com o ambiente do jardim. Por isso que nós falamos tanto de devoção. Sejamos devotos. O sacerdote é aquele que está no altar da igreja, mas que está também exercendo o sacerdote em sua profissão, porque a Nova Jerusalém, com a restauração de todas as coisas, será um lugar de trabalho. A minha expressão para Deus, ela é santa. Então eu devo amá-lo, devo buscá-lo. A Nova Jerusalém é a ampliação do Éden. E o próprio Éden, Adão trabalhava. Vamos lá. Gênesis 2:7 diz assim: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Verso 9. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre para leste da Síria, é o Tigre. O quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos pensar a primeira coisa aqui. Qual era o objetivo de Adão estar no Éden? 2 verbos: cultivar e guardar. Mas as árvores davam fruto por si só. Adão cultivava o quê? As árvores davam fruto por si só. Guardar. Só tinha um homem. Logo, esse homem estava dentro. Quem ia invadir? Se eu sou o único homem aqui nessa sala, eu vou guardar de quem? Não tem homem lá fora. Perceba que Deus está dando responsabilidades para Adão que não fazem sentido. Vou cultivar essa árvore. Mas já tem fruto. Vou guardar esse jardim aqui. Mas eu que estou. Adão, ele tinha que cultivar e guardar o ambiente da presença de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Quem poderia quebrar o ciclo natural das árvores frutificarem e destruir a harmonia do ambiente era quem? Adão. Quem que era o inimigo que estava dentro do Éden? Não era a serpente, era Adão. Era Adão. O mal que eu quero, esse eu faço. Aquele anseio que está em mim, que eu tento duelar, eu ainda cumpro ele. Paulo foi entender essa crise, dessa divisão. Miserável homem que sou. Adão, ele tinha a função de proteger toda a criação dele mesmo. Então, o princípio da queda não é Satanás tentando Eva que aconselhou Adão, é o próprio Adão estar num lugar da presença de Deus. Então, eu preciso entender que o maior inimigo de tudo que Deus vai fazer é Satanás ou eu? Eu mesmo. Todos os planos que Deus tem na tua vida, Satanás vai ficar furioso, mas quem pode perder ele é você. Nós precisamos ter esse ajuste. A porção de fé que Deus coloca em mim, as adversidades, elas vêm, mas o que pode fazer eu perder sou eu mesmo. O inimigo não é a serpente, o inimigo não é o conselho errado de Eva, o inimigo era Adão.
Adão, vamos fazer o seguinte, você guarda e você protege, e Adão ia na expectativa, mas ele era o problema. Então eu tenho que ver que Deus está preservando o ambiente, Deus está cultivando o ambiente, que o pecado virá e destruirá. E esse mesmo ambiente que Deus visitava, ele vai ser apontado na Nova Jerusalém. Deu para entender então o jardim como um protótipo? Deus ele cria toda uma situação e põe o jardim no meio do Éden. Ele cria todo o universo e do meio, na excelência, ele planta um jardim. Ele planta um jardim e o jardim tem a ver com prazer, o lugar de desfrute dele. E esse é o primeiro passo para a gente entender na nossa aula de que o Éden ele já estava sinalizando o que haveria de ser a Nova Jerusalém. Mas vamos lá. Para que agora nós consigamos entender um pouco mais sobre o fim dos tempos, eu preciso que vocês abram nos slides. Vamos ver se esse irmão vai funcionar. Vai ser aqui. Aqui, peraí. Escatologia e literatura apocalíptica. Abram um slide de vocês, se vocês não estiverem enxergando. Quem estiver enxergando pode fazer a anotação para que nós, antes de entrarmos num tema aprofundado da escatologia, eu preciso só explicar o contexto histórico, de onde vem essa ideia de uma escatologia, para que nós possamos compreender o cenário que a gente vive. Então, se eu perguntasse para vocês, são nomes que nós já ouvimos, escatologia e literatura apocalíptica ou apocalipse. Primeira pergunta, o que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos? Escatom é o fim, logia é estudo. É o estudo do fim dos tempos. Ok. E qual é o principal livro da Bíblia que trata sobre escatologia? Apocalipse. Mas se o Apocalipse trata sobre escatologia, por que o nome dele não é escatologia e é Apocalipse? Vamos caminhando no entendimento aqui. Por que o nome dele não é alguma coisa a ver com o fim dos tempos, mas tem a ver com Apocalipse? Logo, eu presumo que são coisas diferentes, ok? O estudo dos fins dos tempos é encontrado em várias passagens, são escatológicas, mas há uma diferença entre a escatologia e Apocalipse. O Apocalipse, ele é revelação. Então, ele é revelação. O Apocalipse, o nome original desse livro é Apocalipse de João, porque essa revelação foi dada a João. Existiu uma revelação, algo que estava oculto, que foi apresentado para João. Então, abram ali no Apocalipse. Então, o correto não é o livro de Apocalipse, é o livro do Apocalipse. Os originais são Apocalipse de João. Apocalipse 1:1. E depois, ao recorrer da aula, nós vamos caminhar por esse livro. Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Percebam, revelação de Jesus. Isso me dá dois entendimentos. Primeiro, quem é o dono da revelação? Revelação de Jesus. Mas também quem é revelado por meio dessa revelação? Jesus. Revelações da qual Jesus é o dono, mas da qual ele também. Então, o grande mistério do Apocalipse é entender que esse Jesus que nós esperamos, ele é mencionado 4 vezes, mas o Cordeiro é 31. Então, o Jesus do tempo presente, o Cristo, filho de José, de Maria, que se achou grávida pelo Espírito Santo, o Jesus, no Apocalipse, ele se transforma no Cordeiro. Eu começo já a entender as funções e as diferenças. Então, o que é Apocalipse? O Apocalipse é a revelação de uma realidade estabelecida na eternidade. Lembra aquela diferença da noção do tempo? De que Moisés entendeu uma parte, mas João entendeu mais profundamente. Moisés entendeu a cronologia de que no princípio criou Deus todas as coisas. João entendeu que antes do princípio Deus já existia. João viu o que antes do tempo? O Apocalipse antes. A visão de João estava aqui.
Apocalipse, gente, é aquilo que está estabelecido na eternidade, e a escatologia é a passagem do tempo, são os eventos. Então, assim, escatologia e literatura apocalíptica na Bíblia são relacionadas, mas não são a mesma coisa. A escatologia trata de eventos finais, segundo a teologia bíblica, enquanto a literatura apocalíptica é um gênero específico, usado para revelar esses eventos por meio de símbolos e visões. Então, a escatologia são os eventos que nos levam a alcançar o Apocalipse. Se eu estou orando, adorando e eu sinto a presença de Deus, é a mesma intensidade, não intensidade, né? Mas é uma fagulha daquilo que já está estabelecido no Apocalipse. A escatologia são os eventos. Aí o pessoal espera que deu um tiro de bala perdida em Israel, meu Deus, é o fim dos tempos, não é? É a escatologia. Um judeu tropeçou, é a escatologia. Aí aquela superstição vai nos mostrando que são eventos que vão sendo cumpridos até que rompa essa barreira do tempo e Cristo venha. Está dando para entender? Por que isso é importante? É complicado, mas é importante. Porque a escatologia, de certa maneira, ela é literal. Então eu preciso ver guerras, duelando. Eu preciso ver terremotos. Mas o Apocalipse, ele é simbólico, eles são gafanhotos. Mas gafanhoto? Um gafanhoto vai atacar o quê? Aí a mesma pergunta, João, a palavra diz que Cristo vem num cavalo. Cavaleiro no cavalo branco. Será que ele vem num cavalo mesmo? A visão apocalíptica, ele está vindo. Será que é um cavalo? Qual o sentido dele vir num cavalo num contexto que ninguém mais usa cavalo para guerra? Será que esse cavalo é literal ou ele é simbólico? Vamos lá, o que vocês acham? Vocês falaram que não gostavam de tanta pregação toda hora. Eu não prego. Preciso que vocês acordem, vamos lá. Simbólico. Perfeito, Fábio. Sim. Sim. E ninguém fala com som de muitas águas. Ótimo. E aí, por que Deus faz isso? Imagina, para o contexto que o Apocalipse foi escrito. Reis poderosos, eles não tinham tanques de guerra, eles tinham cavalos. Mas não quer dizer que o Cristo também pode não vir no cavalo, ele pode vir no cavalo. Então, vocês estão vendo que muitas coisas nós conseguimos olhar de um ponto de vista pragmático, olha, isso aqui está se cumprindo. O princípio das dores está começando a acontecer. Agora, esta parte, gente, nós vamos saber só quando estiver acontecendo e Deus der clareza. Porque são coisas simbólicas. Porque existe uma realidade eterna que precisa ser traduzido para a nossa mentalidade. E olha a dificuldade. A realidade eterna foi traduzida há 2000 anos para um contexto que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha esse pluralismo cultural que nós temos. Então era para um judeu do começo da Era Comum, para um judeu limitado, para aquilo que o João sabia. João nunca tinha ido para Roma. João não tinha conhecido a Índia. João não tinha assistido programa de televisão. Então é para aquela limitaçãozinha cultural de Jerusalém, de Israel, que Deus revelou. Agora eu olho aqui em Portugal, 2000 anos. Espera aí, será que é? Não sei. Será que é um cavalo? Será que é desse jeito? Era a dificuldade que João tinha de traduzir. Da mesma maneira, João 3,16 diz que Deus, palavras de Cristo a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é essa tal maneira? Não sei. Ele tentou a dificuldade de traduzir o amor imensurável de Deus para uma realidade humana. Deus amou o homem como um pai ama o filho. Não foi mais. Como um esposo ama a esposa quando se casa. Não foi mais. Como uma mãe que ama um filho que nasce. Não foi mais. Foi de tal maneira que não tem uma determinação. Não tem como eu dar um exemplo claro na realidade humana. Então eu tenho que entender que mais importante do que eu tentar discernir os tempos, os eventos, os simbólicos eu preciso me preparar. Porque talvez eu fique falando que ele não vem no cavalo branco, ele vem no cavalo branco. Talvez eu fale que ele vem num cavalo branco, mas ele não vem no cavalo branco. Mas o principal é a certeza de que ele vai vir, muito provavelmente, antes de que eu venha. Eu vou para ele antes que ele venha para mim.
Então é muito melhor eu me santificar, porque a maior chance é eu morrer sem que ele venha para a terra, mas eu vou para ele. Eu me santificar, estar preparado e justo para encontrar com ele, na minha escatologia individual, no meu fim dos tempos. O fim dos tempos do mundo vai demorar, mas o meu vai acontecer em algumas décadas. De todo mundo aqui vai acontecer. Então, se Jesus não voltar até o final da vida do último de nós, todos nós vamos encontrar ele primeiro antes que ele nos encontre. Então, mais importante do que eu tentar revelar e buscar e esclarecer aquilo que nem para João foi revelado com exatidão, é eu me preparar. Porque vocês vão perceber que há justificativa bíblica para todas as visões escatológicas. Há base bíblica para todas. E antes que nós fiquemos discutindo qual é mais coerente do que a outra, porque até para o catolicismo existe base bíblica, é entender que, amém, existem divergências, mas o importante é eu me preparar, eu me comportar. E se a palavra diz que lá na eternidade em Jerusalém serão famílias que vão governar, da mesma maneira que famílias restauraram os muros de Jerusalém, o que eu devo fazer agora? Qual é a ânsia de Deus? Que eu me prepare. E se lá haverá governo de famílias, o que eu devo fazer com a minha família? Cultivá-la. Se Adão foi colocado para proteger um ambiente, mais importante que eu discutir se é um cavalo, é um tanque, uma arma ou não é nada, eu vou guardar o meu ambiente da minha casa. Se eu tenho uma esposa e 2 filhos pequenos, quem é o principal que pode destruir aquele ambiente? Para um ladrão entrar, ele tem que arrombar a porta de baixo. Eu estou no 3º andar, vai ter que passar uns 5 para o apartamento do pastor Tony da esquerda. Vai ter que passar 3, 6, uns 9, até chegar ao meu. Então, qual é o que tem maior chance de destruir aquele ambiente que Deus me confiou? Eu mesmo. Então, eu só quero realmente ser enfático para que nós não caiamos numa superstição de tentar examinar e descobrir as coisas, sendo que nós, às vezes, somos omissos no pouco que é revelado. Mais importante que entender a cor do cavalo de Jesus Cristo, de qual era a raça dele, se era um quarto de milha, se era um manga larga, era entender, cara, seja o que for, ele vem. E eu preciso estar preparado, porque se ele não vier, eu irei até ele. E se ainda que demore para eu ir até ele, a presença dele está comigo e eu tenho que me ambientar com essa presença. Amém? Deu para entender? Então vamos lá. Apocalipse é aquilo que está estabelecido na eternidade. Vamos aprender uma outra coisa aqui. Quantos eram os apóstolos de Cristo? 12. Quantos traíram a Cristo? 1. E quantos eram apóstolos apocalípticos? Aqueles que tiveram a visão do que está estabelecido na eternidade. Lembra do 3º céu? Primeiro céu, o céu cósmico, aqui é o céu que nós encontramos das nuvens. Segundo céu, o céu cósmico dos planetas e tudo mais. E o 3º céu, o céu da eternidade, que não é físico, é uma temporalidade. Amém? Fácil para entender? Quais são os 2 únicos apóstolos que de alguma maneira chegaram nesse 3º céu, nessa realidade apocalíptica? Paulo e João, aquele que escreveu mais cartas e aquele que escreveu a principal revelação. E aí vocês percebem que a densidade do escrito desses homens é diferente de Pedro, que caminhou com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que aqueles que chegam no lugar da presença de Deus, eles são transformados de tal maneira que aqueles que só ouviram, viram, não foram. Entenda que Paulo teve uma profundidade maior no Espírito que Barnabé, que André e que o próprio Pedro. E se eu trago essa reflexão para a minha vida, eu tenho que entender que eu vou ler a palavra de Deus e aprender dela, como Pedro estava ouvindo. Só que eu preciso, de alguma maneira, acessar aquele ambiente que é incompreensível para mim, para que eu seja transformado. Todo mundo vai ser salvo, mas o nível de intimidade com Deus e transformação é mediante a minha busca. Está dando para entender? Eu preciso de alguma maneira, mesmo que eu não for arrebatado ao 3º céu, obviamente, mas eu preciso ter impressões, ter expressões e relacionamento com aquele lugar que o tempo não determina. Está dando para entender? Porque aí eu vou querer dons do Espírito, só que segundo a minha mentalidade humana, eu não vou alcançar. Eu vou querer ver milagres, mas segundo a minha matemática humana, eu não vou promovê-los. Eu vou querer que Deus haja na minha vida, mas segundo meu pragmatismo não vai acontecer. Eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa ação. E o que é espiritual é discernido no espírito, o que é carnal é na carne. E esses homens, eles acessaram o lugar do espírito. Amém?
Então nós precisamos encontrar isso também.